A todos uma boa tarde. Hoje, 5 de setembro de 2022, daremos início à sessão ordinária. Portanto, solicito a chamada dos senhores vereadores. Agenor Favorito Filho. Presente. Kaique de Souza Carvalho. Presente. Edmar Pereira Chaves. Presente. José Maria Bergamini. Presente. Roberto Rivelino de Almeida. Presente. Sebastião Gildo Mares Pereira. Presente. Sérgio Filete. Presente. Vilma Soares Lousada. Presente. Everson Rodrigo Pop. Presente. Deu coro, senhora presidente. Declaro aberta a sessão e convido todos para ficarem de pé para a leitura bíblica que será feita pelo vereador Agenor Favorito. O significado da sabedoria, Provérbios 1 e 2. É Deus quem dá sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e conservar os meus preceitos, dando ouvidos à sabedoria e inclinando o coração para o entendimento, se você invocar a inteligência e chamar o entendimento, se você procurar a sabedoria como dinheiro e a buscar como tesouro, então você entenderá o temor de Javé e alcançará o conhecimento de Deus. De fato, é Javé quem dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a sensatez para os retos, é ele escudo para os que comportam com integridade. Ele vigia as trilhas do direito e guarda o caminho de seus fiéis. Então você entenderá a justiça e o direito, a retidão e todos os caminhos da felicidade, porque a sabedoria virá ao seu coração e você terá gosto no conhecimento. A reflexão guardará você e o entendimento protegerá, para livrá-lo do mau caminho e do homem que fala com perversidade, dos que abandonam o trilho certo para seguir o caminho tenebrosos, dos que se alegram com a prática do mal e se satisfazem com a perversidade, dos que seguem trilhas tortuosas e caminhos desviados. A sabedoria livrará você da mulher estrangeira, a forasteira que seduz com palavras, que abandonou o companheiro de sua juventude e esqueceu a aliança com seu Deus. A casa dela conduz para a morte, e suas trilhas levam para o reino das sombras. Os que entram aí não voltam mais e não alcançam as trilhas da vida. Por isso, você seguirá o caminho dos bons e observará as trilhas do justo, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Os injustos, porém, serão expulsos da terra e os infiéis dela serão arrancados. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Passo a ordem do dia. Conforme determina o regimento, o artigo 188 do Regimento Interno, as atas das sessões ordinárias do dia 22 e 29 foram transcritas e publicadas no site oficial da Câmara. Portanto, coloco as atas em discussão. Coloco as atas em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo Pop. Presidente, eu gostaria só de fazer uma ressalva em relação à votação das atas.
como é de conhecimento público e dos meus pares vereadores, a última sessão da última segunda-feira, eu, por ocasião de um episódio de saúde, eu não pude comparecer. Então, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse as atas para serem votadas em apartado, para que eu pudesse votar única e somente a ata da sessão a que compareci e pudesse, naturalmente, me abster de votar da última sessão, uma vez que não estava presente. Eu também já pedi o Daniel que eu não queria assinar a ata que eu não participei dessa última norma. Mas ela nem é só, né? Das duas também. Né? Duas. Você estava ausente nas duas e nas duas. Então você não absteve de votar nas duas. Então, mas aí vai proferir um voto único em relação às duas, conjuntamente. Coloca em votação, você e o Rodrigo vão se abster de votar nas atas. Não votou de novo? Não. Só dois. Coloco as atas em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários que fiquem de pé. Você e o Rodrigo têm que se abster de votar. Não é contrário. Vou me abster de votar tendo visto que eu não estava presente. Eu vou me abster de votar por não estar presente na sessão. Senhora Presidente, meus pares vereadores, de igual sorte, eu quero aqui manifestar minha abstenção, tendo em vista não estar presente nas sessões cujas atas são votadas nessa hora. Declara a ata aprovada por 2 votos, 7 votos favoráveis e 2 votos contra. 2 abstenções. Declaro as atas aprovadas por 2 votos que nós não comparecemos e 7 favoráveis. Solicita, visto que não. Senhora Presidente, se Vossa Excelência for passar as breves comunicações, eu gostaria de pleitear, se Vossa Excelência entender cabível, eu gostaria de fazer uso das breves comunicações, substituindo Vossa Excelência, e já justifico. Eu estava em São Paulo, por ocasião da construção da ata, da pauta, aliás, da sessão de hoje, e gostaria que Vossa Excelência considerasse a possibilidade de me deixar substituí-la nas breves comunicações, tendo em vista um pronunciamento que farei, que entendo ser de interesse público. Está liberado, eu passo a palavra para você. Quero saudar a todos que nos assistem. Quero saudar em especial aqui meu amigo Vasquinho, que está presente no nosso plenário, minha amiga doutora Isabela Morgado, o Anderson, na pessoa de quem saúdo todos os servidores, colaboradores dessa Casa de Leis. Quero saudar os meus pares vereadores, a você, cidadão que nos assiste pelo Facebook ou nos ouve pela rádio Piaçu FM. Presidente, antes do assunto propriamente dito, eu queria fazer um registro. Felizmente, após alguns anos de batalha, inclusive nós estamos vivenciando aqui a oportunidade. Eu quero congratular o Sindicato de Servidores Públicos Municipais, quero saudá-lo na pessoa de sua presidente, a Edilza. Quero aproveitar, inclusive, para parabenizar a doutora Isabela Morgado, que me sucedeu no patrocínio dessa causa, mas após o prefeito haver recorrido de uma ação que reconhecia o direito do nosso servidor público municipal à progressão, conforme previsão disposta no Estatuto do Servidor Público de Muniz Freire,
o Tribunal de Justiça do nosso Estado do Espírito Santo julgou improcedente o recurso do município, mantendo a decisão proferida aqui em primeiro grau, reconhecendo, portanto, que os servidores públicos de Muniz Freire fazem jus à progressão em seu mesmo nível funcional, por óbvio, conforme previsão do nosso Estatuto dos Servidores. É importante registrar que, ao fim do mandato do nosso prefeito anterior, prefeito Carlos Brahim Bazzarello, até em cumprimento à decisão judicial proferida em face do município, mencionado prefeito fez implementar a progressão salarial, que foi devidamente paga aos servidores, e como primeiro ato do nosso atual prefeito, ele suspendeu o pagamento dessa progressão salarial e ofertou, interpôs o recurso de apelação contra a decisão de primeiro grau, tendo como objetivo, naturalmente, a reforma da decisão e fazer com que o nosso servidor não tivesse direito à progressão. E, felizmente, o tribunal, à unanimidade, por 3 votos favoráveis, e os desembargadores reconheceram que os servidores públicos municipais fazem sim jus à progressão, é direito do nosso servidor, e tendo em vista, sobretudo, a saúde financeira do nosso município, que é alardeada diuturnamente pelo prefeito, pelos apoiadores do mandato dele, eu espero e quero crer que, até em homenagem ao que ele falou durante a campanha, que não de forma nenhuma interferiria, vou aqui me valer dos próprios termos que ele utilizou, nos direitos adquiridos pelos servidores. Ele faz, inclusive, no vídeo da campanha, uma menção que boa parte desses direitos são oriundos do estatuto aprovado à época em que o pai dele era prefeito. Inclusive, eu quero crer que o município reconheça agora o direito dos servidores, tendo em vista o julgamento à unanimidade pelo nosso Tribunal de Justiça, e dê ao nosso servidor o que é dele por direito. Pague a progressão que é dele por direito e não insista nesses recursos que são meramente protelatórios. Eu tenho ouvido muito tititi pelo corredor de que ele vai eventualmente recorrer para ganhar tempo, que eles vão protelar para que o próximo prefeito é que seja obrigado a pagar. Eu quero crer que isso não seja verdade. Quero crer na promessa que o próprio prefeito fez de que não atentaria contra os direitos dos servidores, e reconheça então, agora em grau recursal, a vitória do síndico municipal, que, representando os servidores do nosso município, obteve junto ao Tribunal de Justiça, ratificando, quer dizer, confirmando o teor da sentença de primeiro grau e reconhecendo o direito do nosso servidor à progressão salarial. Não é justo que o nosso servidor tenha que suportar ainda por mais tempo a ausência de um direito que sabidamente é dele, para que recursos sejam manejados meramente de forma protelatória, para ganhar tempo, senhora presidente. Então, quero fazer esse registro, ao passo que o faço, parabenizo a Edilza, que é presidente do nosso sindicato, por essa batalha. Poucos foram os presidentes daquele sindicato que efetivamente tiveram a coragem que ela teve de lutar pelo que está previsto no Estatuto como direito do servidor. Parabenizo igualmente a doutora Isabela, que é a patrona do processo. Volto a registrar, me sucedeu com o fato de eu ter assumido aqui o mandato de vereador, eu tive que deixar essa causa. Doutora Isabela me sucedeu e obteve êxito na segunda instância em se confirmar essa decisão de primeiro grau. E com esses registros eu quero pedir principalmente aos meus pares vereadores que compõem a base do prefeito, que nos ajudem a sensibilizar o prefeito para o fato de que, se é direito do servidor, acho que convém que a gente tente pelo menos pacificar essa lide e de repente sentar com o sindicato para que, através da representação da classe dos servidores públicos municipais, a gente possa fazer uma composição para que o servidor seja beneficiado, volto a dizer, com o direito que é dele. Muitos desses servidores, presidente, vereadores,
tiveram seus salários alijados de um mês para o outro por conta de um decreto que suspendeu de forma abrupta o pagamento dessas verbas decorrentes da progressão. E em alguns casos, presidente, esse impacto chegou a mais de 15% do vencimento do servidor. São valores significativos e eu peço ajuda aos meus pares vereadores para que a gente possa, em homenagem ao nosso servidor, que é quem faz efetivamente a nossa prefeitura funcional, o nosso município ir à frente, buscar junto ao Poder Executivo uma composição para que os nossos servidores possam, o quanto antes, receber o que lhes cabe por direito. Volto a registrar. Quero, por fim, nessa manifestação, reafirmar aqui o meu compromisso com os servidores públicos municipais, como vereador, como cidadão. Eu estou com vocês de forma incondicional, porque sei que se algum serviço público é prestado nessa cidade, não é pela mão de outra pessoa, senão pela mão do nosso servidor público municipal, que é quem faz as coisas acontecerem em todas as áreas da nossa cidade. Então quero reafirmar aqui meu compromisso com você, servidor. Quero ainda, presidente, avançando, dizer que embora eu não possa ter comparecido à sessão ou assistido de forma simultânea à última sessão, eu vi, ao tempo que vi com preocupação acontecimentos que foram desencadeados durante a sessão, vi também outros com alguma animação, permita-me, senhora presidente. Preocupação porque vi normas regimentais dessa casa sendo atropeladas para que a vontade de alguns seja realizada. E alegria, porque eu espero que o mesmo entusiasmo em investigar atos para os quais foram atropeladas normas regimentais, essa mesma animação seja utilizada para investigar atos que são denunciados aqui nessa casa há muito, senhora presidente. Alguns deles varridos para embaixo do tapete, mas eu quero crer que o mesmo ânimo de investigação que eu presenciei na última sessão, nós vamos ver também em relação aos atos denunciados. Eu, inclusive, não vou aqui expor, porque não convém, mas eu, inclusive, trouxe, porque durante a minha manifestação em dada sessão, disseram que não havia provas da ocorrência de determinado fato, quando eu mencionei uma pessoa do primeiro escalão do governo que era réu numa ação penal por falso ideológico, réu confesso, aliás, porque ele confessa a materialidade do delito em sede de delegacia, ele foi ouvido e confessa, está aqui a prova, mas já que os vereadores, alguns pelo menos, disseram que não tinham conhecimento, eu trouxe aqui o processo original, para que tão logo a gente conclua essa sessão, eu possa dar vista desse processo a todos os meus pares vereadores, porque eu acho que se existe preocupação com a ocorrência de eventual falso ideológico, quanto mais há de haver preocupação com falso ideológico confessado e provado, porque a confissão é a mãe das provas. O próprio réu diz, eu fiz. Então eu quero crer que a mesma preocupação que há em se agir, apurar e imputar responsabilidades a quem eventualmente praticou falso ideológico, haverá de ser manifesto por essa Câmara num fato que eu volto a dizer, está consumado e provado e está aqui para ser exposto aos 9 vereadores, para que nós possamos eventualmente, se essa for a vontade do Legislativo, eu volto a dizer, eu quero crer que seja animado e embalado pelos acontecimentos da última sessão, presidente, eu não quero crer que a vontade de investigar seja dirigida só a Vossa Excelência. Então, assim, na crença de que não é dirigida só a Vossa Excelência, eu acho que, tendo conhecimento dos fatos, nós 9 temos que agir. Eu estou aqui para dar conhecimento dos fatos. Então, volto a dizer, falsidade ideológica provada, está aqui no processo. Não vou expor o nome do servidor porque não convém, mas ocupante do primeiro escalão, membro da cozinha do prefeito, de primeira hora, eu diria, a pessoa em relação aos acontecimentos e planejamentos, inclusive, da execução dos atos do Poder Executivo.
Quero dizer também, senhora presidente, que eu estou oficiando ainda hoje, levando a conhecimento da comissão parlamentar de inquérito. Eu estou dizendo isso porque ela foi constituída há algum tempo e eu não tive notícia da ocorrência de reuniões dela, eu não pude participar. Se eventualmente aconteceram, eu não pude participar porque deveria ser pública, mas eu não sei se aconteceu, não foi pública as reuniões. Mas embora tenha sido constituída há algum tempo, eu não vi ainda nenhum ato sendo praticado pela comissão parlamentar de inquérito, que deveria estar investigando os atos praticados pelo prefeito, as despesas pagas por serviços não realizados, e exatamente em função disso, presidente, eu estou oficiando, hoje ainda vou oficiar, entregar na Câmara, pedir a notificação da comissão na pessoa do seu presidente, levando ao conhecimento da Câmara e principalmente dessa comissão a existência, presidente, de provas cabais da ocorrência de pagamentos por serviços não realizados. Eu tenho, senhora presidente, estou aqui falando diante de todos os cidadãos municifreirenses, eu tenho termos de declaração prestados, inclusive alguns deles por fiscais de contrato, que verbalizam de forma aberta e clara que foram induzidos ou forçados a liquidarem despesas para pagamentos de serviços não realizados. Faz mais, senhora presidente. Os mesmos fiscais alegam que não só liquidaram para que fosse feito pagamento por despesas relacionadas a serviços não realizados, como eles mesmos levaram ao conhecimento de seus superiores que, presidente, pasme Vossa Excelência, em detrimento de agir na direção de preservar o recurso público, agiu na direção de acobertar os atos que faziam com que o nosso dinheiro, o dinheiro do cidadão de Muniz Freire, o imposto pago por você, cidadão municifreirense, fosse desviado para pagar serviços não realizados. Então eu estou dizendo isso, presidente, e fiz questão de que esse pronunciamento fosse hoje, porque eu quero aproveitar o ânimo da última sessão, aquele ânimo ímpar que eu vi aqui, no sentido de que se a gente tem que investigar, vamos investigar rápido. Então eu acho que o que vale para aqueles atos especificamente que pretendiam investigação, tem que valer também para os atos praticados pelo prefeito, ou como diz o jargão popular, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Então eu espero que, tendo conhecimento expresso, porque o que sempre se disse aqui na Câmara é que, havendo prova de irregularidade, a Câmara tomaria a decisão. Então eu estou trazendo ao conhecimento da Câmara prova produzida mediante confissão do membro do primeiro escalão do governo, da cozinha do prefeito, volto a dizer, e estou trazendo prova produzida por declaração compromissada com a verdade, algumas delas de fiscais de contrato da prefeitura, dando conta de dinheiro seu cidadão, volto a dizer, pagando por despesas de serviços que sequer foram realizados. Agora, o que foi feito com esse dinheiro, presidente, eu não posso dizer, não cabe a mim julgar. Aliás, caberá a nós, plenário, depois que a comissão parlamentar de inquérito produziu o relatório dela, caberá a nós, plenário, julgarmos a responsabilidade de quem deu causa a esse dano. Mas, por hora, não cabe a mim julgar. O que eu peço na condição de vereadores vamos moralizar de forma horizontal. O que vale para um, vale para todos. E eu quero registrar isso, que eu sou, inclusive, presidente, quero fazer esse registro, já falei com Vossa Excelência, que não estou aqui para acobertar a prática de ato de nenhum vereador, de nenhum servidor, de nenhum membro do Poder Executivo. Então eu vou agir de forma horizontal. O que valer para um, vale para todo mundo. Já antecipei a Vossa Excelência que, se algum dia for provado algum erro de Vossa Excelência, eu sou o primeiro a votar pela punição de Vossa Excelência. Mas eu quero que a mesma medida que usaram na sessão passada seja usada agora, diante de prova efetiva do cometimento de falso ideológico por membro do primeiro escalão e por prova efetiva do pagamento
de despesas relacionadas a serviços que não foram realizados. Vereador, pela ordem, me desculpe se o senhor me permitir. Por favor, é uma satisfação, Guri. Uma dúvida aqui. O senhor tem esse valor, esse pagamento ilícito? Só, eu não sei o valor, só tem valor? Na verdade, vereador, até para justificar, ainda não se sabe o tamanho do buraco, porque os que prestaram declaração e do que a gente viu até agora, sequer deu para apurar o dano, porque são inquantificáveis. A pessoa falou, não dá nem para contar quantas vezes eu fui obrigado a liquidar a nota para pagar serviço não realizado. Então, assim, por hora a gente não conseguiu nem quantificar, de tão numerosos que são. Obrigado, vereador. Obrigado. Agradeço, senhora presidente, meus pares vereadores, o povo aqui presente, e me despeço para que a gente possa dar seguimento à sessão. Foi protocolado sob o número 512/2022, no dia 30 de 8 de 2022, o projeto de lei do número do Executivo 027/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a promover repasse financeiro à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, e das outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Portanto, encaminho o projeto às comissões para parecer dentro do prazo regimental. Senhor presidente, pela ordem, eu queria colocar para os novos vereadores se haveria possibilidade de, conjuntamente, nós assinarmos a renúncia do prazo de emenda para que esse processo relativo à PAI possa andar com mais agilidade. Tá certo? Não vou aceitar. Faz por escrito, entrega lá Está por escrito. Está por escrito, eu só estou solicitando a assinatura dos vereadores para a gente renunciar o prazo de emenda para poder ajudar a PAI a receber isso com mais rapidez. Tá. Só isso que eu estou pedindo. Tá bom, tá bom. Tá ok. Então está autorizado, né? Entendi. Já que é para ser rápido, vamos ser rápido. E aí, mano? Isso aí, beleza. Senhor presidente, eu entendo que não há prejuízo no processo ser encaminhado às comissões. Nós vamos assinar, nós estamos abrindo mão do prazo, pode dar sequência à sessão, né? Eu pensei que não era para ir para o plano. Entendi que é para agilizar. Mas estou dizendo, até em relação ao prosseguimento da sessão, enquanto a gente escolhe as assinaturas, pode ter andamento a pauta, né? Se a gente... Foi protocolado sob o número 515/2022, no dia 30 de 8 de 2022, a seguinte indicação de serviço: que o Executivo Municipal providencie a distribuição e organização de vagas para as motocicletas na rua Antônio Bazarella, no centro da cidade de Muniz Freire, da autoria do vereador Agenor Favoreto. Portanto, coloca a indicação de serviço em discussão. Senhora presidente. Com a palavra o vereador Agenor Favoreto. Saúdo Vossa Excelência, cumprimento também os meus pares aqui nessa noite.
doutora Neliane, dona Maria, também ao Daniel, a vocês que nos acompanham pelas nossas redes sociais, aos ouvintes da Rádio Piaçu FM, salvo engano, Isabela Valani, ex-aluna, Regineiva, que bom a presença de vocês, agradecer a presença de vocês no plenário, que estava aqui também, o ex-vereador e presidente da Câmara de Alegre, Vasquinho. Por que eu fiz esta indicação de serviço? Recentemente o município passou por uma reforma nas nossas ruas com um novo asfalto, o que já era aguardado por muito tempo. Parabenizo aqui o Executivo pela ótima obra que realizou em nossa cidade. Porém, agora recentemente foi feito o serviço de demarcação e nós temos observado algo que já vem acontecendo em Muniz Freire, que se torna um paradoxo aqui no trânsito. Se um motorista de um carro estacionar numa vaga reservada à motocicleta, ele provavelmente vai ser multado ou advertido. E por outro lado, nós vemos muitas motos sendo estacionadas aleatoriamente. Esse problema mais específico foi porque eu ouvi reclamação de moradores, reclamação de comerciantes da Rua Antônio Bazarella, e nós sabemos da importância da Rua Antônio Bazarella para o retorno de quem passa e que não segue o sentido da S 181 Sul, sentido Alegre, retorna para a praça através da Rua Feniano Mitrig e Antônio Bazarella. Nesta última, Antônio Bazarella, nós temos, por exemplo, tínhamos vagas para motociclistas próximo da EDP Celsa, mas era muito comum as vagas dos carros serem ocupadas pelas motos. E essa indicação, ela diz uma parte mais específica. Se nós pegarmos a Rua Antônio Bazarella sentido contramão, do lado direito, próximo à residência aonde morou o senhor Ronaldo Aguieiras, próximo da residência da dona Estael Soares, nós temos uma curva na calçada que dificulta o estacionamento de veículos. E assim, aquela parte poderia ser destinada ao estacionamento de motocicletas, porque é uma parte menor, e serem utilizadas um número específico que caberia ali de motocicletas, e na parte reta, até próximo à Igreja Maranata, onde é permitido estacionar, que ali então fosse apenas permitido o estacionamento de automóveis, ou se for o caso, de caminhões. Porque eu estou olhando esse lado? Nós temos que, além de organizar, também proporcionar mais democracia ao trânsito de Muniz Freire. Isso é uma reclamação que nós, como motoristas e motociclistas também percebemos, e também atendendo aos reclames daqueles moradores, mais especificamente da Rua Antônio Bazarella. Então eu peço aqui aos meus pares, aos nossos colegas, que para atender esse clamor da sociedade, que não só também fica uma dica para o Executivo, para os que são responsáveis pela organização do trânsito, que se façam mesmo em todas as ruas, que se destine um local específico para as motocicletas e também se permita que os automóveis utilizem as faixas que para eles, ou que sejam automóveis leves, médios ou pesados, que sejam para eles também destinada às vagas, para que se possa democratizar o nosso trânsito em Muniz Freire. No mais, agradecer a todos pela votação, que possam colaborar com esse
com essa indicação de serviço e agradecer e desejar a todos uma boa noite. Ainda em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo Poppe. Quero saudar novamente os meus pares vereadores, dessa vez na pessoa do vereador signatário da indicação, o vereador Agenor, e reafirmar cada palavra de saudação que fiz quando do uso da palavra anteriormente. Quero, vereador, parabenizá-lo por essa indicação. De fato, há um prejuízo muito grande no desvio de finalidade dessas vagas de estacionamento. A gente vê muitas vezes uma vaga de um veículo automóvel sendo ocupada por uma única motocicleta e muitas vezes, vereador, inclusive com vagas de motocicletas ali naquele retorno de frente ao BC, existem vagas demarcadas para motocicleta ali. Muitas vezes existe vaga disponível ali e, em detrimento do uso da vaga dirigida à motocicleta, há o mau uso, né, da vaga destinada aos automóveis. Isso tem, de fato, trazido muito transtorno para os cidadãos que fazem uso de veículo automotor na nossa cidade. É uma queixa recorrente a indisponibilidade de vagas para estacionamento de automóveis na nossa cidade. Eu quero parabenizá-lo pelo olhar para essa reivindicação, que tenho certeza, além do olhar apurado de Vossa Excelência, foi oriunda do reclame dos cidadãos e, por óbvio, atendendo o reclame social, Vossa Excelência dirige essa indicação ao Poder Executivo. Quero parabenizá-lo então e antecipar o meu voto no sentido de que não só concordo que seja atendida essa indicação no que diz respeito às localidades apontadas, como também gostaria que, se Vossa Excelência pudesse encaminhar junto da indicação de Vossa Excelência um pedido para que fosse estendida essa demarcação também ao distrito de Piaçu. Esse também é um problema sofrido pelo perímetro urbano de Piaçu, para que, da mesma forma, aproveitássemos o momento em que foi remarcada toda a área do perímetro urbano que teve esse recapeamento asfáltico, para que fosse implementada essa medida. Queria fazer uma única ressalva, e aqui naturalmente eu sei que o Poder Executivo não tem influência sobre isso, muito mais dirigido à força policial. Eu acho que, até por ocasião das recentes mudanças na marcação, nós devamos ter um período, presidente, e o meu pedido à força policial é exatamente nesse sentido, de orientação ao cidadão, né? Mais do que punir efetivamente, multando o cidadão agora, imediatamente após a remarcação dessas vagas, seja realizado um trabalho de orientação, para que o servidor soubesse exatamente, e de repente aquele nosso cidadão que está acostumado, vereador Agenor, a utilizar uma vaga de automóvel para estacionar sua motocicleta, ele seja orientado a não proceder dessa forma antes de ser efetivamente autuado por ocasião desse uso irregular da vaga de estacionamento. Eu acho que o nosso cidadão, a gente sabe que o poder contributivo do cidadão baixou muito por ocasião dessa crise. Eu acho que seria penalizá-lo ainda mais se eventualmente essas mudanças, se dessas mudanças decorressem multas ou penalidades, tanto no que diz respeito ao prontuário da CNH daquele condutor da motocicleta, quanto também ao próprio bolso do contribuinte na forma do pagamento de multas, né? Então, eu quero fazer esse apelo aqui à nossa força policial. Naturalmente, eles já têm agido dessa forma. Eu acho que é um trabalho de permanência no sentido de orientar o nosso cidadão em relação a essa alteração, que, embora não seja uma alteração efetiva, está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que não é de agora, mas nós estávamos habituados a uma outra realidade. E penso que, antes de partir para a autuação, efetivamente, um trabalho de orientação seria bem-vindo. Então, dessa forma, peço a Vossa Excelência que
se entender cabível, peça a extensão dessa mesma indicação em relação a Piaçu. Ainda em discussão. Coloco a indicação de serviço em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem contrários que fiquem de pé. Declaro a indicação de serviço do Agenor Favoreta aprovada por unanimidade. Solicito a leitura das correspondências recebidas. Programa de Saúde Mental e Emocional. No mês de setembro é realizada a campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, sendo o dia 10 desse mês o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Essa campanha, conhecida como Setembro Amarelo, foi criada no Brasil em 2015 e tem o intuito de levar informações para toda a população. E apesar de o assunto ser delicado, é importante conversarmos sobre o tema e formas de prevenção. Diante disso, o Programa da Saúde Mental de Muniz Freire, por meio da Secretaria de Saúde, se mobilizará durante todo o mês para a realização de eventos em prol dessa causa. E vem, por meio deste, convidar todos os vereadores e representantes da Câmara Municipal de Vereadores para abraçar a campanha de prevenção ao suicídio. Ações como palestras nas escolas, dia D em todo o município, divulgação sobre o tema em mídias sociais e rádios, horário estendido nos atendimentos psicológicos em formato de plantão, demanda espontânea e palestras de prevenção ao suicídio aberta ao público serão realizadas. Como forma de apoio à campanha, solicito reserva da Câmara Municipal de Vereadores, local, som, microfone, data show no dia 14 de setembro, às 19 horas, às 21 horas, para a palestra aberta ao público. A palestra será realizada pela equipe da saúde mental, com a convidada palestrante Florinete Pinto, psicóloga residente no município de Alegre. Também será transmitido pelo Facebook da Prefeitura. Se possível, solicitamos a divulgação desses eventos e da campanha nas reuniões da Câmara, visto que atingirá um grande público que prestigia as reuniões. E, se possível, convido vossas excelências para usarem laços da campanha ou roupas da cor amarela. Desde já agradecemos a parceria. Atenciosamente, André Saluto, psicólogo. A Câmara Municipal de Muniz Freire, excelentíssima senhora presidente, solicitamos acusar o recebimento da mensagem abaixo, que trata do crédito de recursos financeiros sob bloqueio no dia 1º de 7 de 2022, no valor de R$ 238.750, na conta vinculada ao contrato de repasse 890323 de 2019, operação 1066099938. Estamos à disposição para os eventuais esclarecimentos. Respeitosamente, Adriana Pessotti Basco, técnica bancária. Feliz Dia da Independência do Brasil. O Centro de Educação Infantil Ana Basílio de Água tem o prazer de convidar vossas excelências e suas famílias para prestigiarem o nosso desfile cívico, que acontecerá amanhã, dia 6, no horário das 9 horas, na rua principal de Piaçu. Solicito o sorteio dos vereadores inscritos para fazer uso da palavra nas ponderações finais. Então, o primeiro a falar, o Edmar Pereira Chaves. O segundo, o Emerson Rodrigo Pop. O terceiro, Sérgio Filete. O quarto, Agenor Favorito. O quinto, José Maria Bergamin. Com a palavra o vereador Edmar Pereira Chaves. Boa tarde a todos que nos assistem no Facebook, que está nos ouvindo na Rádio Piaçu FM, colegas vereadores, funcionários aqui desta casa, povo aqui presente, nosso secretário de obra está aqui,
nosso ex-presidente da Câmara de Alegre, Vasquinho, Regileve, sejam muito bem-vindos todos que estão aqui. Só queria fazer um breve comentário. O colega vereador Rodrigo, na sua fala, ele falou sobre a progressão, né? Quero deixar claro que direito adquirido, a gente reconhece, sabe, né, que direito adquirido é direito adquirido. Então, se for, também sou de acordo, vereador, quero dizer isso aqui em público, só que quero uma pequena partezinha que o senhor disse que foi pago no governo anterior. Só quero esclarecer para a nossa população que foi pago só o mês de dezembro. Concorda? Só foi pago o mês de dezembro no governo anterior. Só para frisar isso aqui, para informar ao nosso povo. Porque às vezes alguém vai pensar que foi pago muito tempo e foi tirado logo em seguida. Então, né, que só foi pago no mês de dezembro do governo anterior. Quero também aqui dar as boas-vindas ao colega vereador Rodrigo, que está de volta, nossa presidente, seja bem-vindo de novo, nosso plenário está completo hoje. Sobre a prevenção, né, do setembro amarelo aí, né, a gente podemos também estar orando, né, para o nosso povo, para o nosso município já teve assim um índice bem elevado de suicídio. Hoje, graças a Deus, de suicídio e depressão. Hoje, graças a Deus, está melhor. Podemos estar orando, rezando, para que o nosso povo não cometa tais coisas. Deixar registrado aqui também, teve presente aqui na nossa cidade, no sábado, o deputado estadual Renzo Vasconcelos, que é candidato a deputado federal agora. Deixar registrado aqui, agradecer, né, a PAI que cedeu o local para que acontecesse lá o evento, agradecer todos que estiveram lá, que participaram com a gente lá. Foi um prazer enorme. O mais, eu quero desejar uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe a todos, nos dê força, saúde, para que possamos estar aqui novamente na próxima segunda. Meu muito obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Rodrigo Pop. Quero renovar as palavras de saudação que fiz há pouco. Em relação, vereador Guri, ao registro de Vossa Excelência, quero aqui anuir o registro de Vossa Excelência. De fato, o prefeito anterior ele fez o pagamento no mês de dezembro, não em referência ao mês de dezembro, mas ele fez no mês de dezembro. A sentença foi proferida em meados do mês de agosto. Ele foi dela intimado no dia 11 de setembro e a partir do dia 11 de setembro ele produziu os relatórios relacionados aos valores devidos a cada servidor a partir da intimação, pagamento que foi realizado efetivamente no mês de dezembro. Mas só para ficar o registro, o prefeito anterior, doutor Carlinhos, então, deu cumprimento a uma sentença no mês de dezembro, mas não se refere ao mês de dezembro e sequer significa que ele fez no apagar das luzes, porque, volto a dizer, ele o fez em cumprimento a uma decisão judicial e, inclusive, quero registrar, além de dar cumprimento a essa decisão, ele interpôs o recurso de apelação ainda no dia 11 de novembro de 2020. Então ele não só deu cumprimento, como também interpôs recurso de apelação contra aquela decisão, mas o que ele fez até que a justiça decida quem tem razão, até em cumprimento de decisão de primeira instância, eu vou pagando os funcionários. Então logo o prefeito atual assumiu, por decreto ele suspendeu os pagamentos que estavam sendo realizados por ocasião do cumprimento da decisão
e agravou da decisão anterior para que ele pudesse pagar só após o trânsito em julgado do processo. E volto aqui a parabenizar o sindicato, mais uma vitória na segunda instância agora do colegiado, onde a unanimidade o tribunal julgou no sentido de que é direito do servidor a progressão. Quero registrar a presença do secretário de Obras e parabenizá-lo. Eu já tive a oportunidade de falar isso com Vossa Excelência no particular, mas quero aqui honrá-lo em público. Eu muito provavelmente, sem sombra de dúvida, Vossa Excelência é o secretário com maior dedicação à sua pasta. Não aqui quero fazer juízo de valor em relação ao trabalho dos outros, mas o trabalho de Vossa Excelência eu conheço, por muitas vezes passo para viajar de madrugadinha e Vossa Excelência já está acordado, trabalhando inclusive em benefício desse município, dando direção aos servidores da Secretaria de Obras. Então quero honrá-lo aqui em público. Vossa Excelência tem o meu respeito e a minha admiração como secretário da pasta de Obras. Tem feito um bom trabalho à frente dela, inclusive quero registrar. Quero registrar também, o nosso amigo vereador Guri registrou o mês de setembro amarelo, é um mês dedicado à prevenção do suicídio. Eu acho que todos nós estamos aqui trajando esse como que é o nome que se dá isso? Broche? Não, esqueci o nome que se dá isso. Mas o laço amarelo representando aqui o setembro amarelo. Quero fazer esse registro e ao passo que faço esse registro, quero também parabenizar a equipe de saúde mental do município. Tem feito um trabalho brilhante. Me permitam todos os colaboradores da saúde mental fazer esse registro e esse agradecimento na pessoa do psiquiatra, médico psiquiatra, ex-prefeito da nossa cidade, Exanilton Delson de Oliveira. Parabéns, doutor Delson, pelo trabalho que Vossa Excelência, ombreado pelos profissionais da saúde mental, tem feito em benefício da nossa sociedade municifreirense. Quero, por fim, agradecer, presidente, aos meus pares vereadores, aos cidadãos municifreirenses que eventualmente se preocuparam com a minha ausência na sessão. Recebi muitas mensagens de oração, muitas mensagens de pessoas se colocando à disposição, se compadecendo por ocasião do meu estado de saúde. Eu quero agradecer a cada um deles, aqueles que não tive a oportunidade principalmente de fazer no particular. Quero aqui em público agradecê-los, mas aprove a Deus nos trazer em segurança novamente a essa casa, e estou certo de que Ele está nos guardando e nos dando saúde para continuarmos firme e forte no nosso trabalho. Obrigado a todos os cidadãos, obrigado, presidente, na pessoa de quem agradeço todos os meus pares vereadores. Muito boa noite. Com a palavra o vereador Sérgio Filete. Boa noite, senhora presidente, aos meus pares aqui nessa mesa, aos funcionários dessa casa e o que estão nos honrando com a nobre visita. Vasquinho, Vinícius, muito obrigado. Não sei o nome, mas obrigado por estar nos prestigiando aqui nessa casa que estão ao fundo. Regineira e Isabela. Obrigado. E os que estão também nos assistindo aqui. Parabenizar ao Executivo, à ordem de serviço do Galpão Leiteiro, distrito de Itaici, um sonho daquele distrito que está sendo concretizado, que muito irá beneficiar aquele povo e muito mais virá. Salvo engano, o plano é cobrir também aquela área de eventos, e no mesmo dia foi dado ordem de serviço também o calçamento da comunidade Meia Quarta, que muito merece, e ruas do distrito de Itaici que estão necessitando de calçamento também será beneficiada. No mesmo dia foi dado ordem de serviço nesse sentido. E lembrando ao nosso povo de Muniz Freire, nossa sociedade, que
a comissão de inquérito, onde eu sou o presidente, tenho o Guri como relator, Kaique como membro. Que a comissão tem 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90, para dar a finalização dessa investigação. E pode ter certeza, sociedade, que será dado a resposta. O mais desejo a cada um que aqui está nos assistindo ou que está presente um ótimo final de tarde e que tenhamos uma semana abençoada. Com a palavra o vereador Genu Favorito. Mais uma vez, saúdo você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, a todos que nos ouvem pela rádio Piaçu FM, aos que se fazem ainda presente aqui no recinto, agradecer a presença do nosso secretário de Obras e Serviço Urbano, Vinícius Gonçalves, parabenizá-lo também pelo seu trabalho, não só na área urbana, também na área rural do município de Muniz Freire, que podemos ver, né, o que tem sido realizado através da secretaria que Vossa Excelência atua à frente. Saúdo mais uma vez os meus pares aqui, a nossa assessora jurídica, ao Murilo, que nos dá assistência, ao Anderson, enfim, a todos que são os nossos colaboradores aqui nesse momento. Parabenizar também a secretária de Saúde pela iniciativa de que no mês de setembro é um mês em que se faz a prevenção contra o suicídio. Também lembrou aqui o nobre colega de um trabalho que vem realizado pelo Dr. Cesarilton Delson. É um trabalho psíquico que contribui também para que se evite o número de suicídio, que o Guri já tinha falado, né, que Muniz Freire já se destacou com relação a isso, e graças a Deus já vem diminuindo o número de suicídio em nosso município. Como historiador, eu não poderia deixar passar em branco a data ímpar para a nossa nação, que é o 7 de setembro. A gente não pode deixar passar por despercebido. Até hoje existe uma crítica severa com relação ao nosso processo de independência, que, visto aos olhos de historiadores, não condiz exatamente com aquilo que se vê. Até a ilustração de Pedro Américo, ela não condiz muito com a realidade daquele famoso grito da independência, independência ou morte, proferida por Dom Pedro, com toda aquela honraria às margens do riacho do Ipiranga. Não é escolinha do professor Raimundo não, mas a gente tem que remeter a essa data. Também outras duas datas poderiam ter sido alusivas ao 7 de setembro. Uma delas, a aclamação de Dom Pedro a rei aqui no Brasil. Mas ficou escolhido o 7 de setembro, foi o dia em que os mensageiros entregaram a Dom Pedro uma notificação de que ele deveria voltar, referente à Revolução do Porto, a Corte de Lisboa, que ele deveria voltar para Portugal, porque senão o país poderia ser liberto, segundo alguns, por aventureiros. Mas na realidade, se a gente for interpretar o pé da letra, Dom Pedro já era o imperador, já era naturalmente o herdeiro do trono brasileiro, porque o seu pai, Dom João VI, ele como primogênito teria o direito a ocupar o trono. Então é uma data extremamente importante, porque através do corte do laço
que nos prendia a Portugal, né, que acaba acontecendo no dia 7 de setembro, o Brasil passa a ser efetivamente uma nação no dia 22 de setembro de 1822. Então, quarta-feira agora nós completaremos 200 anos de emancipação política de Portugal. E é uma data para se refletir, é uma data para que nós possamos questionar que país ainda nós queremos, de que maneira a sociedade ainda pode participar e fazer construir essa nação da qual os seus principais responsáveis, seus principais agentes somos nós, cidadãos brasileiros. Então fica aqui a mensagem, né, de parabenizando esse gigante que é o Brasil, a República Federativa do Brasil, que a partir de 1824, dia 25 de março, promulga a sua primeira Constituição. E de lá para cá nós tivemos 7 constituições, a última do dia 5 de outubro de 1988. Né? A Constituição é a Carta Magna, é o principal documento que norteia a todos nós dessa nação. Então, que todos nós tenhamos comemorações, né, desse 7 de setembro, e que possamos fazer uma reflexão realmente que país nós desejamos para o futuro da nossa nação. No mais, agradecer a Deus pela sessão de hoje, que nos guarde e nos livre. Até a próxima segunda-feira, para estarmos aqui novamente na próxima sessão. Uma boa noite para todos. Com a palavra o vereador José Maria Bergamin. Na pessoa da senhora presidente dessa casa, Vilma Lousada, quero dar uma boa noite a cada um dos senhores vereadores, funcionários dessa casa, aos presentes aqui no plenário, a você que nos acompanha pela Rádio Piaçu e pelo Facebook. Senhor presidente, eu só quero autorização para poder falar sentado, se for possível. Eu queria, primeiro assunto a falar é sobre a questão da progressão. Quando o vereador Guri colocou que foi pago o primeiro mês, no mês de dezembro, ainda no governo anterior, de fato, nós todos entendemos que aquilo que nós chamamos de progressão é de fato direito dos servidores que têm direito. Então, quando o prefeito Tito assumiu essa gestão em janeiro de 2020, foi buscado a fundo se o pagamento que foi realizado foi de forma correta somente aqueles que tinham direito, e foi descoberto que foi pago a quem não tinha direito. Então a gente pensa o seguinte: se é dinheiro público, tem que ser pago a quem tem direito, e não descobrimos na altura do campeonato que foi pago até hoje, e vamos dizer talvez 1 milhão, 1,5 milhão que foi destinado a quem não tinha direito. Então, se nós estamos aqui para fiscalizar, com certeza foi uma atitude correta a suspensão, porém jamais nós dissemos e entendemos que os servidores não têm direito. Os que têm direito, de fato, concordam que se tiver de ganhar na justiça, vai ganhar na justiça, e o prefeito deve pagá-los. Tá certo? Quero colocar aqui também que existe 2 caminhos que está caminhando aqui na Câmara. Uma é uma CPI que investiga atos do Executivo, na pessoa do prefeito Tito. E uma outra que está também a caminhar, que é uma comissão processante, que também não investiga, mas de fatos já cometidos de delitos que nós chamamos de crime pela presidente dessa casa. Quando o vereador Rodrigo colocou a questão de uma terceira linha, que é um processo onde ele, acredito que não pôde nem pode falar o nome da pessoa relativo ao processo que está na mesa dele, eu acredito que se não houve uma condenação para a pessoa que ele não citou, e acredito que concordo de não citar o nome da pessoa, acredito que está numa instância judicial e que ainda não houve trânsito julgado, ou seja, não tem a condenação ainda da pessoa. Estou certo, vereador? Contra a presidente.
presidente, ela foi condenada? Não, mas ninguém está condenado. Existe ainda o trânsito em julgado ainda. Ela vai ter Não, seu mas vocês tempo estão de querendo defesa. afastá-la, vocês estão querendo depor. Não, vereador, não estou querendo afastar e depor nada, não. Ela tem o direito de defesa, tem o direito contraditório. A comissão foi aberta semana passada, ou seja, quem vai dizer quem é culpado aqui? Foi Não aberta podemos. sem estar incluído na pauta. Meu questionamento era em relação a isso, sem estar incluído na pauta. Foi aberto a Não, o senhor não está disse, registrado no nosso o vereador, o senhor não disse que não estava incluído na pauta. O assunto o senhor não falou dessa direção, mas eu vou te responder por que foi colocado, mesmo não estando incluído na pauta. Tá bom? Então eu vou direcionar agora exatamente esse questionamento que o senhor me questionou aí. Eu quero nesse momento prestar alguns esclarecimentos com relação à sessão ordinária de segunda-feira, dia 29, na semana passada, onde foi lida e submetida ao plenário para discussão e decisão sobre a aceitação ou não da denúncia apresentada por uma cidadã contra a vereadora Vilma. Durante a sessão do dia 29, o vereador Kaique levantou questão de que uma denúncia contra a vereadora Vilma tinha sido protocolada na Câmara, mas ainda não havia sido lida e submetida ao plenário, e requereu que isso fosse feito naquela sessão. Essa denúncia foi protocolada no dia 8 de agosto. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a definição dos crimes de responsabilidades e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Essa legislação da União é o Decreto-Lei Federal 201/67, que trata das responsabilidades de prefeitos e vereadores, e estabelece os ritos dos processos de denúncia contra eles, sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionado com a cassação do mandato. Mesmo que haja alguma lei ou regimento interno das câmaras municipais tratando sobre essas questões, se elas tiverem algum ponto diferente do que está estabelecido nesse decreto, digo 201/67, não podem ser observadas. O que vale é a norma superior, que no caso é o referido decreto. A denúncia contra a vereadora Vilma foi baseada nesse decreto, e nele consta o artigo 7º, que determina que o processo de cassação de mandato de vereador deve-se observar o que está estabelecido no artigo 5º. E no artigo 5º consta que, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. A denúncia foi protocolada no dia 8 de agosto. Foi publicada no site da Câmara e entregue para a presidente. Isso tudo consta no site da Câmara. Diante desse artigo 5º, não importa o dia em que foi protocolada a denúncia, ela tem que ser lida na sessão subsequente ao dia em que a presidente recebeu a denúncia, mesmo que a denúncia tivesse sido protocolada e entregue para a presidente em uma sexta-feira, ou seja, fora do que já estava previsto já na quarta-feira, que encerra. A presidente deveria ter cumprido o que determina o artigo 5º do decreto-lei e submetido a plenário para a decisão dos vereadores. Mas isso não foi feito nem na sessão do dia 15, nem na sessão do dia 22. E também não constava da pauta da sessão do dia 29, que foi a que eu presidi na semana passada. Sempre que um presidente não se achar no recinto, a hora regimental do início dos trabalhos, o vice-presidente tem que substituir o desempenho de suas funções. Na sessão do dia 29, nesse mês, a presidente não compareceu à sessão e por isso eu tive que assumir as funções da presidência conforme determina as normas regimentais. Como a presidente não compareceu na sessão do dia 29, eu tive que assumir as funções da presidência. Diante dessa questão e do fato de que realmente ela não havia sido submetida ao plenário nas sessões do dia 15 de agosto e 22 de agosto, nem mesmo estava prevista para a sessão daquele dia, do dia 29, e com isso o decreto-lei estava sendo descumprido. Cabia a mim o exercício da presidência cumprir o que estava no decreto e por isso determinei a leitura da denúncia e submeti ao plenário a discussão e decisão sobre a aceitação ou não dela.
Como o plenário unanimemente aceitou a denúncia, foram feitos os demais procedimentos determinados no referido decreto. Portanto, no exercício da presidência da sessão do dia 29, eu simplesmente cumpri o que exige a legislação superior, que é o decreto 201/67. Então, vereador, a resposta que eu tenho para te dar não foi no calor, pelos ânimos, como o senhor disse no início. Foi para cumprir aquilo que diz o decreto 201/67. Não é questão de ânimo, aqui é questão do seguinte: é fiscalizar quem ainda tem a dúvida se é culpado, mas também é punir aquele que a gente já tem fatos de cometimento de crime. Boa noite a todos. Senhor presidente, na forma em que me permite o regimento, tendo em vista que, segundo o preletor que me antecedeu, ele leu em resposta a mim o ofício, eu queria me manifestar conforme o regimento me garante, em resposta ao que ele veiculou há pouco. Vereador, mas eu não citei seu nome. Com a palavra, vereador Rodrigo Pop. Você viu que eu não citei seu nome, tá? Sim, sem problema, vereador. Seu nome. Tudo bem. Tanto é que nem citar os nomes da pessoa que você disse relativo ao processo, você não citou também. Então, eu posso inclusive citar os nomes, nada impede, esse processo é um processo público. Eu estou aqui em respeito à família dessas pessoas, em respeito a ele também, é claro. Eu não quero expor aqui fatos que, sem sombra de dúvida, serão levados em prejuízo da imagem pessoal dele. Não sou irresponsável ao ponto de fazer isso, e por isso, embora eu possa expor a qualificação da pessoa, eu estou preservando em homenagem à honra dele, à honra dos familiares dele. Acho que por trás de cada indivíduo há uma família, e a minha preocupação está sempre em preservar os laços emocionais e, sobretudo, o sentimento dessas pessoas. Então, por isso é que eu não veiculei. Mas, respondendo então ao vereador que me antecedeu, e eu cito o nome, vereador Bergamini, quero deixar claro, presidente, vossas excelências naturalmente sabem que essa análise detida, jurídica, diga-se de passagem, não foi realizada quando o vereador Kaique, assim, com todo o respeito do mundo, acho que ele está dentro das prerrogativas dele de requerer, mas essa análise detida não foi realizada quando daquele requerimento. Ou se foi, prova mais uma vez de que estavam mancomunados de alguém fazer, mas a análise jurídica já havia sido feita previamente. Mas me permitam, com todo respeito do mundo, o parecer jurídico lido por Vossa Excelência agora não foi realizado durante a sessão, sobretudo naquele ínterim que antecedeu a decisão de Vossa Excelência após o requerimento realizado de forma verbal pelo vereador Kaique. Então, de duas uma, ou isso foi previamente planejado e isso se traduz numa deslealdade com os vereadores que votaram aqui o requerimento, achando que aquele requerimento tinha sido realizado naquele momento e a análise tinha sido realizada naquele momento, ou simplesmente denota que às expensas do que pensa o nosso parecerista jurídico, porque eu quero ressalvar, não estou aqui para passar pano em ninguém, eu sou o primeiro a votar contra a vereadora Vilma, nossa presidente em exercício, nossa presidente titular da cadeira de presidência nessa casa, se eventualmente ela estiver errada. Mas a análise jurídica e todos os aspectos jurídicos relacionados a qualquer expediente dessa casa sempre foi analisado pela nossa Procuradoria Jurídica. Aliás, o processo trazido à votação estava na Procuradoria Jurídica, exatamente para realizar a análise sobre como tramitar aquele processo. Porque sendo a Vilma presidente responsável por incluir na pauta esse processo, naturalmente uma denúncia veiculada contra ela importa, por óbvio, interesse pessoal dela. Então ela está impedida de despachar nesse processo. Ela está, inclusive, impedida de incluir esse processo em pauta. Ela é suspeita, ela não pode incluir esse processo em pauta. O que ela fez? Determinou a remessa dos autos à Procuradoria Jurídica. O problema é que a nossa Procuradoria Jurídica sequer foi consultada acerca do que fizeram na sessão.
Ou se foi, não é do meu conhecimento. Porque a nossa Câmara virou um puxadinho do Poder Executivo. O que a assessoria jurídica da Prefeitura fala vale mais do que a assessoria jurídica da nossa Câmara. Como se a nossa Câmara estivesse de joelhos para o Poder Executivo. Aliás, como se não. Nós estamos. Porque por imposição da maioria numérica, nós estamos de joelho para o Poder Executivo. Tudo que o Poder Executivo determina dentro da Prefeitura acontece aqui. Acho que nós poderíamos, inclusive, presidente, trazer um dos procuradores para cá para evitar o deslocamento dos vereadores a cada vez que eles querem consultá-los acerca de uma determinada medida. Vereador, você acha justo ir para o jurídico por falta de um documento que declara se a pessoa é eleitora ou não do município, sendo que mandou a foto do título eleitor? O que é justo? Não precisa nem vir para o plenário, que tem que decidir. Quem determina o que é justo é a lei. E até onde eu sei, quem determina o que é justo é a lei. E até onde eu sei, quem recebe subsídio para interpretar a lei e trazer para a gente, pelo menos foi assim até ontem. Talvez tenha mudado no período que eu estava fora. Mas quem recebe subsídio para interpretar a lei foi a única pessoa que não foi ouvida. Antes daquele galambança que foi feito na última sessão. Eu quero entender por que a nossa assessoria jurídica não foi ouvida. Por quê? Qual é a nossa capacidade cognitiva sendo nós, cidadãos leigos. Aliás, eu sou jurista, mas eu não me valo do papel de jurista para interpretar a lei em prejuízo ou em benefício de ninguém aqui. Mas sendo a doutora Neliane quem é paga para interpretar a lei, qual é a aptidão que nós, vereadores sem formação jurídica, temos para suprimir a análise jurídica da nossa parecerista e simplesmente decidir, de acordo com o nosso prazer, o que a gente vai fazer ou não vai fazer com o processo? Não é questão de suprimir, é a questão do... Zé Maria, sua palavra está cortada. Antes, corre o Zé Maria. Está dizendo que na primeira sessão subsequente ela tem que colocar para o plenário votar. Só isso. Embora eu não precise, eu faço questão de responder, vereador Bergamini. A presidente, eu volto a registrar, no que diz respeito a esse processo, não só ela. Eu não sei qual é a interpretação da nossa procuradoria jurídica em relação a isso. Mas eu, particularmente, acho que não só ela, mas como todos aqueles que veicularam essa denúncia em face dela, todos estão sob suspeita. Todos estão sob suspeita. Nem Vossa Excelência me permita, nem Vossa Excelência teria condição de pautar aquela representação. Vossa Excelência é diretamente interessado na denúncia veiculada contra a vereadora Vilma. Se eu fosse sorteado naquele dia, eu ia rejeitar participar da comissão, porque eu realmente estou suspeito. Agora eu era só aquele que... Então, mas se Vossa Excelência aqui, diante da sociedade munifreirense, se reconhece suspeito nesse processo, e eu quero registrar, diante da sociedade munifreirense, Vossa Excelência acabou de registrar a vossa suspeição. Se Vossa Excelência reconhece sua suspeição, eu queria entender quem é a pessoa suspeita que pode determinar a inclusão de determinada matéria na pauta. Porque a inclusão daquela matéria na pauta acelera ou freia o processo. Se Vossa Excelência é suspeito e interessado na causa, portanto, Vossa Excelência sequer poderia despachar nesse sentido. Quem ia decidir a inclusão na pauta? O próximo. Quem? O próximo. Quem? O próximo. E isso é que ela queria ouvir do jurídico. Como ela não tem formação jurídica, o que ela queria ouvir do jurídico é exatamente isso. Eu faço o que com esse abacaxi? Porque eu não posso despachar. Eu faço o que com esse abacaxi? A lei é clara, tem que colocar para o plenário decidir. Agora, uma falta de uma cópia de um tipo de eleitor não é o suficiente para ficar agarrado no jurídico, não. Agarrado a algum prazo.
Algum prazo regimental foi descumprido por parte da assessoria jurídica? Algum prazo? Você me permite, eu não deveria, mas vou me dirigir diretamente a você, doutora. Algum prazo regimental da sua parte foi descumprido? Não. Então eu quero dizer assim, a assessoria jurídica acabou de registrar, não houve o desrespeito a qualquer prazo regimental por parte da assessoria. Se ela estava no tempo de proferir manifestação jurídica reconhecendo o trâmite daquele processo, quem decidiu atropelar foram os vereadores. Estava na terceira semana. É 5 dias que ela tem de prazo. Quem tem de prazo? Ela não tinha 5 dias. Quem? Estava na terceira semana. Quem tem 5 dias de prazo? Eu estou te perguntando. A presidente não pode despachar naquele processo, Zé Maria. Rapaz, é só despachar, quem vai julgar isso. Ela não pode despachar, porque o despacho é um ato processual. Se ela é suspeita, ela não pode praticar nenhum ato processual. Já imaginou? Ela não pode, se ela pratica um ato processual ali, vocês iam alegar prevaricação, vocês iam alegar suspeição. Como alegaram? Foi feita uma denúncia no Ministério Público alegando prevaricação. O Ministério Público arquivou. Foi feito alegando prevaricação, o Ministério Público arquivou. Está no site do Ministério Público para quem quiser ver. Tudo que Vossas Excelências podem fazer para tentar prejudicar a presidente, não estou aqui fazendo defesa dela não, mas tudo que Vossas Excelências podem fazer, inclusive mentir para o povo. Vereador, se me permite, só uma palavra. Eu fico feliz quando vocês falam, Murilo, por favor. Obrigado. Só para registrar aqui, vereador, ninguém está perseguindo a presidente. Quando o senhor fala em perseguição, ela trouxe um atestado que está mais do que provado que é falso. Anderson, tá mais... eu não autorizei o Guri a falar. O vereador está com a palavra e autorizou. Que só vai abrir essa fala quando a pessoa seguir. Tá, então eu vou, respeitando o presidente, vou concluir. Vou só concluir, presidente. Vou concluir, presidente. Levando à conclusão, então, eu quero por fim, presidente, e assim, eu faço de forma triste, não pensem, vereador Agenor, que há alegria no que eu estou manifestando, não. Mas com ânimo de exaltar a sociedade ou aproveitar o clamor popular promovido, inclusive às expensas da administração, chegaram a mentir nesse plenário, presidente. Ou mentiram no plenário para o povo, ou mentiram para o Ministério Público. Mas eu afirmo aqui, e eu não sou de falar pelas costas, então eu quero falar diretamente para o vereador Gildo. Vereador Gildo, eu não sou de falar pelas costas, por isso eu estou registrando. Ou Vossa Excelência mentiu aqui para a sociedade municifreirense quando apresentou a denúncia em face da vereadora Vilma, ou Vossa Excelência mentiu no Ministério Público. E eu faço o registro e eu vou provar. Vai ter o momento de provar. Porque o que Vossa Excelência falou aqui não se assemelha ao que Vossa Excelência falou no Ministério Público. Aí Vossa Excelência vai ter que decidir se mentiu para o povo ou se mentiu para o Ministério Público. Mas que mentiu é fato. Agora eu quero encerrando, presidente, para não atrapalhar. Já que o senhor não está como vereador, o senhor está em defesa, criminal, que as provas estão aqui dentro, ó. O senhor confere. Não. Foram conferidas. Foram conferidas. Eu vou no momento adequado. Eu vou no momento adequado e contrariando minha vontade, porque eu já queria ter falado isso. Mas eu fui impedido pela presidente que me pediu para não falar até que ela apresente a defesa dela. Então eu não estou falando em respeito à presidente, ao tempo dela, porque ela vai apresentar a defesa dela, não sou eu. Mas eu quero antecipar, vereador, eu registro de novo. E eu vou provar para Vossa Excelência e para o povo. Ou Vossa Excelência mentiu aqui, ou Vossa Excelência mentiu no Ministério Público, porque Vossa Excelência aqui fala uma coisa e no Ministério Público fala outra. Eu não preciso disso. Então a gente tem outra pessoa que se passou por Vossa Excelência aqui na sessão e veiculou alguma coisa distinta daquilo que foi passado no Ministério Público. Quero inclusive fazer registro, Vossa Excelência se fez acompanhar de um advogado que sabidamente possui vínculos estreitos com a administração
e com um deputado estadual que é parceiro do prefeito. Vossa Excelência foi acompanhado do Ministério Público pelo advogado Dr. Vanox. Excelente advogado. Que é um excelente advogado, eu registro, um excelente advogado. Mas eu quero concluir, presidente. Então acho que há indícios em demasia, presidente, para dizer que o processo que é hoje, que tramita contra Vossa Excelência, não tramita com as mesmas pernas que tramita o processo contra o prefeito. Porque estava aqui o vereador Bergamini dizendo que há 15 dias esse processo não foi incluído em pauta. Ao tempo em que um vereador que me antecedeu, presidente da comissão parlamentar, contra o prefeito, disse que tem 90 e mais 90. Então ele tem até 180 dias, foi a fala do vereador. Então ela não podia usar 15, mas o do prefeito pode usar 180. Então eu só queria que a mesma velocidade imprimida pelas pernas da denúncia veiculada contra Vossa Excelência fosse aquela utilizada pela denúncia contra o prefeito. Presidente, me perdoa pelo excesso e eu te agradeço. Deixa eu falar, pelo amor de Deus, eu vou cortar minha fala. Por isso, Não, fala pelo amor de Deus, vocês dois. Guri, pode falar. Não? E agora acabou, porque eu não quero é um falando e o outro falando. Para não virar, que eu já pedi. Um fala, outro fala, vira uma briga só. Falou de falar, você pode falar. Foi o que eu comentei com você. Antes, quando um for falar, que está direito de falar, deixa eu falar. E falou, agora você pode falar. Antes, libera aí. Eu estou proibido de... Obrigado, senhor presidente, por me permitir a fala. Eu estava falando, a senhora presidente interrompeu minha fala. Eu só estava falando sobre o atestado. O colega vereador Rodrigo fez uma fala ali, dando a entender que nós estamos com perseguição. Ali nós temos provas, vereador, concretas. Nós temos provas. O atestado médico, me perdoa, eu disse, outra sessão, eu não gostaria de estar passando por essa situação. Mas até uma criança que está no pré e olhar aquele atestado e ver que é falso. Uma criança que está no pré. Nós temos uma declaração do médico, nós temos provas concretas, tudo certinho. Agora, cabe a nós investigar. Não é por causa de um simples atestado comprovante de tipo de eleitor que a pessoa não pode isso aí. Mas de onde saiu isso? Eu não sei nem do que vocês estão falando. Então, o processo ainda estava para aparecer. Então, foi por causa do comprovante de carteira eleitoral que não pôde essa pessoa que Maria José Garcia não poderia estar representando pelo presidente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós estamos aqui para investigar, para trazer aquilo que é certo, para mostrar a transparência para o nosso povo. O senhor é um excelente advogado. Eu não sou advogado, não. Mas o que é absurdo, eu sei o que é absurdo, o que é certo, o que é errado. Aí, trazendo um atestado falso, me perdoe, Vilma, mas levanta outras suspeitas nesta casa. Levanta outras suspeitas do que já passou até hoje. Não sabemos. Nós precisamos apurar e mostrar a verdade para o povo. Diante de uma situação CPI contra o prefeito, vamos apurar. Vamos apurar coisas que não têm quase fundamentos. Agora, informei ao mesmo que o dia que eu precisasse eu fiscalizava. Por isso foi o que eu falei. Seja homem e fala que foi. Exato, não foram. Aí para ela tem pressa. Você no dia você escutou falando uma coisa dela? Você escutou falando uma coisa? Olha, boa noite a todos, tá? Deus possa nos abençoar a todos. Boa noite a todos presentes e agradecer em nome de todos os presentes, quero parabenizar o Vasquinho, tá, Vasquinho? Sei seu trabalho lá de Alegre, foi muito bom. Nós precisamos da sua experiência, que eu já te falei isso uma vez. Quero falar para a sociedade municirense que breve
E no dia que eu fizer um chamado, venham todos para cá. Eu vou mostrar toda a verdade e vocês vão ficar de queixo duro. O que foi montado contra mim, a armação que montaram, simplesmente para abafar o rodeio que não pôde ter, a festa que não pôde ter, porque tinha coisas erradas que eu não tenho nada a ver. Eu apenas falei, o rodeio está muito caro, vamos ver isso. Aí virou um descandeamento de um monte de coisa. Então vocês armaram uma cilada contra mim. Graças a Deus eu tenho um áudio verdadeiro de quem armou. E quando eu puder falar, quando o Ministério Público direcionar, tá, ouvindo as pessoas, eu poder falar, Muniz Freire vai cair de joelho para ver como foi a armação. Eu enfrentei aqui, gente, foi um tribunal de justiça. Vieram aqui armados de todas as palavras para acabar com a minha pessoa. Mas a minha dignidade e a minha honra, ninguém vai mexer. Eu tenho Deus e vocês verão o que Deus vai fazer nessa cidade. Muito obrigada a todos. Boa noite, fica com Deus. Está encerrada a sessão.